Tô ao vivo. Boa noite para todos os presentes. Eu sou Alexandre Costa. Estamos iniciando mais uma live do EDAI, abordando vários temas relacionados à ética. E hoje eu vou entrevistar a doutoranda do PPG-BIOS, professora de filosofia, que vai entrar daqui a pouquinho, né? Naturalmente, nós temos... Olá! Boa noite, Ellen. Tudo bom? Boa noite, galera. Tudo bom na medida do possível. Exatamente. A pergunta é mais retórica, né? Porque não tá fácil, né? Nunca foi, né? Mas agora tá difícil dentro de casa. É verdade, é verdade. Ellen, eu estava te apresentando como doutoranda do PPG-BIOS, professora de filosofia, mas eu acho que é sempre mais interessante ouvir a própria convidada, no seu caso aí, se apresentar para todo mundo que está nos assistindo, por favor. Eu não gosto de me apresentar que eu sou modesta. Então, eu sou Ellen Rosa, eu sou professora de filosofia, doutoranda do PPGF, da UFRJ. Sou professora e me especializei em filosofia africana, filosofias africanas, na verdade, né? Ética e política no Egito Antigo foi o que eu fiz no mestrado. E vim para o doutorado para discutir política odierna em África. E quando eu fui convidada para fazer a live, a galera que já me segue há algum tempo, né, ficou até achando estranho eu estar fazendo, mas eu vim aqui dar justamente uma leitura epistemológica do que são esses fatos, né? E isso tem a ver com o fato de eu ser uma professora de filosofia africana. E é isso, né? Espero que seja proveitosa a nossa conversa aqui. Beleza. Ellen, a nosso propósito, nós temos uma hora no máximo, né? A contar do início, então nós 45, 50 minutos aproximadamente. Então, a minha ideia é te ouvir bastante. Você tem textos extremamente interessantes que levam realmente a gente a refletir sobre toda essa questão e até mais importante, que eu pessoalmente considero, até nos leva a uma abertura de uma porta, de um caminho para mudanças de atitudes e de posições. Isso é muito interessante. E eu queria então abrir te fazendo uma pergunta inicial com relação a Brasil, lutas antirracistas. Já ouvi muita gente boa perguntando se isso existe de fato aqui. Nós só estamos apenas decalcando, estamos apenas fazendo uma cópia. Só um instantinho, porque na situação das lives, né, nós temos crianças aqui, caninas, e eles então estão fazendo a sua cama, que é esse ruído que vocês estão ouvindo aí de fundo, né? Então, nós estamos tentando nesse momento ver se ele já encontrou a posição. Ele está buscando uma posição para dormir, ele sempre arranha o lugar onde ele está. Vai Mas, ficar enfim, confortável. com certeza. Ele já se ajeitou agora. Mas muita gente boa questiona se isso existiria não só como uma categoria em si, mas como elemento epistemológico. Nós temos uma luta, tivemos lutas antirracistas e temos do Brasil com epistemologias que possam nos contemplar. Essa pergunta tem sentido ou é tudo a mesma coisa? A luta antirracista é uma só, porque precisamos unir forças e vai por aí afora. Queria te ouvir de início sobre essa questão. Olha, as epistemologias africanas vão dizer que sozinho ninguém faz nada em lugar nenhum, né? A gente está aqui com todo mundo justamente porque precisamos uns dos outros. Mas a gente tem que começar a compreender, né, que, como vai dizer o Carlos Moore no Racismo e Sociedade,
o problema do racismo, ele é diferente do problema de gênero, por exemplo, né? Ele é um problema bem anterior nas estruturas das organizações sociais. Então, a sobrevivência do negro, ela já é a luta antirracista. Então, onde você tem o negro sobrevivendo, você tem ele lutando contra o racismo, e preterivelmente, ele concordando com essa afirmação ou não. A questão que eu trago é, a gente está tendo agora, né, o momento de discutir se a gente está tendo um racismo pró-negro, um antirracismo pró-negro, ou um antirracismo pró-negro, que é essa coisa que você tem as revoltas e as lutas populares encabeçadas por pessoas de cor branca, né? Essa classe média burguesa, que a gente chama de esquerda brasileira, que também tem encabeçado essas frentes. Assim, eu não vou como dizer que esses esforços, né, são, sabe, dispensáveis. Mas eu acredito que a gente tem que começar a ter uma certa seriedade nessa análise, de pensar que na história do Brasil, sabe, a história do Brasil, a gente teve alguns sucessos e insucessos com essas táticas. Eu acho que um exemplo que teve, né, e é bem famoso na história do Brasil, que é recente, não é? Que é o lance lá da Revolta das Chibatas, por exemplo. É um lance de revolta preta dentro de uma instituição branca, encabeçada por pretos, e que foi muito bem sucedida, diga-se de passagem. A que custo? Né? Ao custo do João Cândido, que morreu no esquecimento. Ela foi antirracista, libertou todo mundo e pegou um negro e fez dele Marte. Quantos pretos a gente já colocou para encabeçar nossas revoltas às custas deles mesmos? Essa é a minha questão, né? Então, eu acredito sim que, de fato, nós podemos pensar essa coisa do integracionismo, não entregacionismo. É um trocadilho que a galera de movimento negro costuma fazer muito. E uma questão que eu me pego pensando e que é um vício de análise de muitos teóricos políticos, cientistas políticos, é o que de fato a gente entende como essa resistência, Alexandre. Né? O Miguel tá aqui, o Miguel que está online em Salvador, cara, é um dos maiores pensadores de negritude que eu conheço. E assim, o que é resistência, né? Porque, de fato, a gente fica pensando resistência como uma epistemologia branca, isso não vai a lugar nenhum. Eu lembro e cito sempre que possível, você já deve ter visto eu citando isso diversas vezes, que é um entendimento muito sui generis meu do que é agência no Pódio Subalterno Falar, da Spivak. Né? O que é você poder agir? O que é resistir? Né? Por exemplo, você tem aquele processo de miscigenação brasileira, que teve dois pilares fundamentais, o processo de miscigenação brasileiro, que é um projeto racista, eugenista, né? Que o primeiro era empobrecer a população negra, a ponto de que na miséria ela não procriasse muito, ela fosse, enfim, desvalida de todos os direitos, e que ao longo dos anos, né, a política lá dos tais 100 anos, ao longo dos anos sempre embranquecesse uma população. Cara, procriar muito seria resistência. Como se entregar à fogueira seria, como se matar seria resistência. Eu sempre uso com a galera do médio a ideia daquele filme onde o Killmonger se mata, Wakanda. Sim. Né? Porque é justamente um exemplo de uma resistência negra que ela é pouco explorada quando a gente vai falar de resistência, porque não é uma resistência que o cristianismo toma como aquilo que é bom, né? Não é um valor ocidental de resistência, porque o cara que se mata, ele arregou, né? Não, ele não arregou. Se o que esperavam dele é que ele secasse, ou que ele desse muitos frutos e gerasse riqueza num sistema de um primeiro capitalismo, ele frustrou aquele plano. Então, por que não pensar que a resistência é assim? Né? Também pode ser resistência dessa forma. A ideia que ela é bem batida já, né? Eu não queria ficar voltando à história, né? Porque eu acho que a gente já está em 2020 e se eu falo Revolta dos Malês e tu não sabe o que é, feliz ou infelizmente, é hora de tu jogar no Google, porque... É sério. Verdade, Eu verdade. posso até voltar e falar aqui por uma questão de gentileza com a galera que não é do meio acadêmico e está aqui me assistindo.
né? Que eu tô vendo uma galera, Leandro, olha, maravilhoso. Saudades do bote cheiroso aberto e cerveja gelada que você traz, Leandro. E essa é a questão, a grande questão. A gente teve, né, na estrutura do Brasil, um período de tráfico negreiro muito longo. Muito longo. Isso faz com que o nosso racismo estrutural seja completamente diferente do norte-americano, por exemplo. Você tem a segregação racial norte-americana que coloca pessoas pretas e pessoas brancas em lados opostos de certos estabelecimentos e tal, tal, tal. Isso na década de 60, se não me engano, por aí. Né? Eu não sou muito boa de lembrar as datas. O Brasil ele não experimenta uma coisa do gênero. E por que ele não tem essa experiência? Porque até hoje os nossos brancos não costumam frequentar os lugares onde a gente frequenta. Né? E eu não preciso ir longe para isso. Eu posso falar daquele shopping ali que tem a loja da Apple na Barra. Vila de Mall? Acho que é Vila de Mall o Isso, nome. isso Gente, você mesmo. entra no Vila de Mall muito mal segurança negro. Então, para que um apartheid num país assim? Sabe? Para que uma segregação racial por lei? Você tem que editar 15ª emenda para evitar que se separem bebedouros. Né? Semana passada, teve um lance lá com uma aluna africana em Laranjeiras. Por quê? Então, quando a gente vai fazer essa live, eu não estou querendo, em momento nenhum, dizer nada que foi dito por nenhum colega, nenhum doutor, nada disso, que tem uma galera aqui que tem uma clareza de análise, eu estou tentando trazer um outro viés, né? Não dá para fazer uma leitura de racismo brasileira como se faz no exterior. Não dá para a gente fazer essa apropriação do que é essa resistência. Obviamente, você vai pensar em Estados Unidos, você vai pensar num racismo um pouco mais violento, né? Porque ele foi muito mais duro, porque por ele foi mais curto. E aí, o que acontece? Quando... Eu tô morrendo de calor aqui, gente. Não sei o que tá acontecendo. Acho que é a emoção de falar com vocês. Deve ser emoção. Daí, o que acontece? Você tem hoje uma parcela intelectual que é composta bem recentemente de pessoas pretas, tá? E quando eu digo parcela, eu tô falando fatia mesmo. Pensa num gráfico, né? E coloca uma fatia de pensadores pretos. A fatia é muito recente. Antigamente ela era uma linha, né? Você teve Abdias Nascimento, você teve Lélia. Lélia, né? É um ícone do pensamento da cultura negra no Brasil, mas isso é bem recente, saca? O que eu acho, e eu não vou ficar aqui perdendo, e não é perdendo, né? Na verdade é gastando tempo com o que é o racismo brasileira, porque eu acho que a Lilia Schwartz fez isso muito bem, é branca, né? Mas fez isso ok, tá todo mundo careca de saber. Para quem chegou agora e não conhece Alexandre, o cabelinho dele tá careca de saber o que é racismo brasileira, entendeu? Porque a Lilia Schwartz fez isso muito bem. O que eu acho que a gente também perdeu a mão, né, nessa discussão recente, porque para mim essa discussão é recente, né? É que você está lidando com uma... Gente, eu vi a Maria Clara Dias agora entrando, eu fiquei nervosa, meu coração disparou. Você tá entrando num ambiente completamente novo. O que a gente pensa de intelectualidade discutindo raça no país é coisa do século XIX. Isso é coisa do século XIX no Brasil. No século XV, a gente já estava tendo revolta sem nenhuma elite intelectualizada pensando isso, né? Eu fiz até uma colinha aqui que agora eu fiz uma ponte para tentar deixar bem claro. Meu Deus, ela está desde o início. Para deixar. Ela avisou aí. Na minha perspectiva, e na minha perspectiva talvez até inocente, né? Onde foi que a gente errou, sabe? Não tem aquele onde foi que eu errei? Sim. E para as minhas análises, eu acredito, sabe, piamente, que o erro da coisa toda é ter feito uma análise de Brasil e ter continuado, persistido epistemologicamente numa análise que viu que o trabalho negro consolidou a riqueza do país, né? Mas não pensou ele como fundamental. Não é como você não pensar um negro a elite. Isso é muito, muito, muito mais do que você criar uma pseudo-abolição da escravatura e deixar negros com uma mão na frente e outra atrás.
não é só isso, porque isso está a olhos nus. Né? Você criou uma intelectualidade, você criou um tema, você criou uma área. Ilha Sharks, que me perdoe, o trabalho é maravilhoso, né? Mas assim, a gente tratou de escravismo no Brasil no primeiro capitalismo, né? Se você, se você tirou um fator que enriqueceu muito e não colocou ele como crucial, isso vai ter consequências políticas. A migração europeia no Brasil, ela teve consequências políticas. Você quis, você deu as terras lá, as capitanias e tudo mais. O que acontece, no final das contas todas, é que o preto ele é desprezível. Ele é desprezível porque quando vem um maquinário, ele não tem... O argumento é que ele não pode mexer no maquinário, como se os camponeses europeus soubessem, né? E o que você faz? Ele fica valendo nada. Aquela frase famosona, a carne mais barata. Gente, Vanir também tá aqui. Gente, só gente que eu admiro as pampas. Essa ideia de que a carne mais barata do mercado é a carne negra, ela vem de uma análise de capitalismo que exclui essa importância. Né? Isso é muito bizarro, porque quando você vai pensar na história norte-americana, por exemplo, a Carolina do Sul ou do Norte, eu sempre confundo. Você teve a ideia de que aqueles homens negros precisavam ter terras. E aqueles homens negros participavam daquelas participações, sabe? Daquela movimentação financeira. Aqui não, você fez um homem preto mercadoria que produzia riqueza e quando você foi fazer uma leitura social disso, você tirou ele. Ele ficou valendo nada. Ele era o lucro ou a morte, uma coisa qualquer, né? E aí criou essa ideia agora, que a gente está discutindo, que está em voga aqui, de que não, nós não temos resistência. Eu vou fazer um apanhado histórico que eu acho que é o corpo dessa live aqui, porque eu não vou entrar e explicar de fato o que foi cada acontecimento histórico desse, porque é 2020, eu acho que a gente tem que começar a ter essa postura política, né, de que essas informações são fáceis. Eu vou falar devagarinho o nome para quem anotar aí no Google depois. Pode ir no Google mesmo, sabe? São coisas que a gente passou batidão na escola, mas são revoltas famosas, né? Eu vou trazer elas com aquelas pitadinhas das minhas análises. E tem um livro da Inaê Lopes dos Santos. Fantástico. Que é fantasticíssimo. Ela é maravilhosa. A mulher assim, a tese de doutorado dela, se não me engano. É tese de doutorado. Assim, é um dos livros de história história do Brasil e do afrodescendente, do afro-brasileiro, né? Não, é história do Brasil, história da África e do Brasil afrodescendente. Isso. Assim, eu recomendo esse livro. Ele foi impresso uns 2 ou 3 anos atrás, então ainda está circulando. Eu acho fundamental, assim, para quem não teve aquela base boa de história da África no colégio. E no ensino superior também, assim, me ajuda no doutorado, assim, esse livro. A primeira coisa que eu quero lembrar da resistência é que a gente lembra da chibatada. A gente lembra do motivo da chibatada? Porque a primeira resistência negra, né, escravizada no Brasil, ela foi o corpo mole. Preto não é preguiçoso. É preguiçoso quem quer, não é preto ou branco que é preguiçoso. A gente já está, né? O corpo mole ele foi a primeira resistência. Você minimizava o lucro do senhor, sabe, do dono de escravizado. Fazia o corpo mole. Aí, para você não fazer corpo mole, você batia, mas você resistiu. Você resistiu, né? E o trabalho de engenho também contava com quebrar maquinários, fazer ferramentas de baixa qualidade. Isso é resistência. Isso é resistência. Né? Passa batido quando você lê no livro. Porque a ideia de resistência ocidental tem que levantar a arma no punho, porque tudo é violência, tudo no Ocidente é violência, se não é violência, não resolve. Né? Então, peraí, olha o vício de análise, começa aí. Né? Os indígenas também tinham sua resistência, que ficaram famosos como os preguiçosos. Corpo mole é resistência quando você está escravizado, obrigado a trabalhar. Né? Então, vamos lá. Né? Obviamente, com o passar dos anos, a gente vai acabar politizando essa resistência toda. Eu vou chegar lá.
Espero que dê tempo. E o trabalho doméstico, ele tem uma marca de gás. E olha só, tem uma galera da Serrinha aqui também que está entrando. Pô, galera, que isso? Que isso? Um dos parâmetros que eu e o Alexandre conversamos com os intelectuais, assim, quanto tempo você dura na Serrinha? Exato. Né? E pra gente é sobrevivência fundamental. na Serrinha. Eu fiz essa live aqui também pensando em vocês, que a galera que já está aqui pós-graduado já está careca de saber isso aqui. É para vocês que eu estou fazendo, hein? Ai, ex-aluno meu, gente. Ai, que maravilha, tá sendo tão bom. E o trabalho tem uma marca de gás. Dessas aí, não sei qual é. Também não vou ficar fazendo propaganda na minha live, não. Que fala assim, na sua cozinha só entra quem você confia. Não sei se vocês estão ligados. Gente, o trabalho doméstico, ele era fundamentalmente negro. Né? Você pensa em quantas formas de resistência você tem na cozinha de alguém. Obviamente, essa resistência era punida. Era punida. Mas você salgar uma comida, você queimar, você arrumar uma casa mal num dia de festa, é resistência. E eu tô dizendo isso porque aparentemente, a gente começou a parar de pensar em usar os nossos lugares subalternos como a arma que a gente tem. E aí cria o vício de ter que se aliar. E aí você cria esse racismo pró-negro. Antirracismo pró-negro. Né? Existe um lugar que é nosso. E existe um lugar no qual a gente pode agir. É o ideal? Pô, não. Isso faz com que a gente cria uma total necessidade de independência? Talvez, eu acho que é uma inclinação subjetiva. Mas não há um decreto sobre, sabe? Uma coisa não impede a outra, nesse sentido. Né? Eu fico pensando que a grande parte... Gente, olha só, vocês podem perguntar. Você avisou isso? Ah, sim, lembrar, boa lembrança. Pessoas, olha, estamos aqui para as perguntas também, tá? Porque o que aconteceu? Eu separei no meu roteirinho para falar de quilombo, mas eu pensei que as pessoas iam perguntar. Como ninguém perguntou nada, eu vou falar dos quilombos. Quando você fala de quilombos, quando você fala de resistência negra, você acaba lembrando de quilombos, de Zumbi dos Palmares, aquela, né? E, obviamente, eu tô até bem criticada por alguns colegas, porque eu sou contra aquela coisa do negro idílico, né? Ai, não, porque é tudo bom, é tudo bem, a gente sempre foi maravilhoso, não erramos, né? Eu acho que dá uma... Enfim, tenta fazer um contraponto surreal à animalização do negro, que é um problema real. E quando a gente fala em quilombo, a gente tem uma ideia meio não, completamente fantasiosa de que existia um lugarzinho, um pequeno vilarejo, que tinha uma organização política própria e pronto, acabou. Como se a autossuficiência fosse simples à época, como não é simples nem hoje, né? Com tráfico de informações e tudo mais. Né? Então, eu acho que tem como eu vou falar? Tinha alguns tratos de quilombos, né, que eram diferentes daquilo que a gente aprende do Zumbi dos Palmares lá e tal. Que acontece? Você tinha os quilombos que saíam, né, lutavam e resgatavam e sobreviviam de pequenos saques e essas coisas. Acontecia também que você tinha os quilombos parasitários, né? Os quilombos parasitários eram aqueles quilombos que eles iam saqueando. Eles iam saqueando real. E, nesse caso, eles tinham que negociar também, porque os pequenos agricultores tinham que pegar esse excedente e negociar com eles, para que não fossem saqueados. Certo? Então, quando você criava essa relação de comércio, obviamente, isso vem com uma influência muçulmana muito forte, né? Praticamente não se fala de
de África, eu praticamente sem falar de mundo árabe, mas essa união entre esses quilombolas e esses pequenos comerciantes entrou para a história, né? Ficou marcado na história justamente como modo de sobrevivência. Você chama parasitário porque os caras não tinham a sua própria produção, não porque de fato eles parasitavam e por conta dos saques mesmo. Então, existe a galera que tá. A pergunta que você me fez no início, né? Tá dizendo, mas a gente se alia a esses brancos ou a gente não se alia a esses brancos? Olha, tem como. A história mostra que às vezes é preciso e é possível, né? O desconhecimento e talvez essa folhetagem do que é a ideologia preta e a epistemologia, ela vai levar a gente talvez por caminhos que não sejam tão frutíferos para quem não está inserido no debate, né? Porque uma coisa é eu facilitar esse acesso à informação, outra coisa é eu deturpar essa informação de modo que eu me isente de críticas ou que, né, sei lá, de uma maneira qualquer, promova uma coisa que não é um debate sério sobre realidade e sobre versões de realidade, né? Sobre aquilo que pode ser feito para sobrevivência, como eu disse, assim, logo no comecinho da live. Gente, alguém da Cidade Alta entrou. Galera da favela, essa é para vocês. Menor da Alta. Arrasou. E aí, um apanhado histórico de algumas das nossas resistências e revoltas. Com isso, né, com os quilombos parasitários ou parasitas, eu não estou querendo insinuar que existe uma uniformidade ou uma consciência coletiva ou um padrão que seja para essas análises, né? Eu estou trazendo pontas soltas porque pontas soltas é o que há. Sim. Né? Até então, eu não consigo ver quem tenha pensado em resistência na história, pensando em história de povo africano e pensando a possibilidade de agência. Eu só vejo pensar as revoltas a partir dessa epistemologia que se baseia basicamente em violência. Né? Baseia basicamente, ótimo, mas eu tô nervosa, gente, desculpa. E o primeiro ponto, eu já vou começar a encaminhar para o fim para a gente não passar muitos 45. Pode ser, Alê? Sim, sim, tranquilo. Doutor Sim, Alexandre. sim. Nada, claro, tranquilo. Sim, sim. Né, deixa eu olhar aqui o meu. Eu fiz uma. É que ela interrompe automaticamente às 19, uma hora depois que abriu. Então relaxa, vai dar certo. Tudo vai Tá dar tranquilo. certo. Tudo vai dar certo. A gente tem as revoluções, aí sim, revoluções armadas pretas, muito famosas. E eu acho que talvez elas tenham ficado famosas justamente pela violência. E isso me preocupa. Isso me preocupa não porque eu tenha uma inclinação pacifista sabe, de resolução de conflitos. Muito pelo contrário, as minhas convicções pessoais são bem diferentes disso. Mas no debate de caminhos possíveis, né, do que temos ao que queremos, isso me preocupa bastante. A Conjuração Baiana, né, é um exemplo que é o exemplo de revolta que a galera foi lá. Tem uma revolta que é maravilhosa, 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 maravilhosa. Que é... Esqueci o nome, é Maria Firmino, não, é lá de Taparica. Gente, se alguém da Bahia aí para me lembrar o nome da mulher, eu vou achar, tá anotado em algum lugar, olha, eu vou achar com certeza, gente. Maria Filipa. Eu não avisei para todo mundo da live, né? Mas eu tenho um probleminha de atenção. Eu tenho um probleminha de atenção e eu não tô medicada, porque eu tô de quarentena. E aí o que acontece? Esse levante, essa revolta lá encabeçada pela Maria Filipa, isso mesmo!
contou com umas 40 mulheres que pegaram, deram surra de mato, um mato que coça e arde nos portugueses, tacaram fogo nos barcos dos caras, assim, fizeram o auge dos auges dos auges na revolta lá. E o que aconteceu, né? Dentre essas mulheres, se não me engano, já li livro falando que eram em torno de 40, 50 mulheres, e nem todas eram escravizadas, ex-escravizadas, né? Pessoas escravizadas, eram algumas pessoas lá que também estavam compartilhando a situação de pobreza. Dividindo, né? Compartilhando só coisa boa. Dividindo a situação de pobreza lá. E aí eu fico realmente pensativa de como as nossas lutas políticas de povo preto, como o feminismo, por exemplo, pensam nessas pautas, sabe? E isso é só uma questão, tá? Não tô querendo entrar dentro dela. Mas, assim, é resistência ou não é? Porque quando você luta, faz uma luta para que todos fôssemos brasileiros, né? A gente foi brasileiros de outra classe, né? Nós fomos brasileiros de outra classe. Então, gente, Flávio da Fiocruz, meu amor, gente, desculpa, eu quero falar com todo mundo, eu sou muito comunicativa. E assim, você tem umas pautas dentro dessas revoltas que não necessariamente são violência, né? Essa luta encabeçada por uma mulher e mulher preta não teve ipsis literis, sabe, a ver com a luta antirracista. Ela era a luta de independência do Brasil, que deveria ter um fundo de cidadania para esse povo preto, e não teve. Né? Que também foi aquela revolta do João do Congo, Manuel do Congo, que foi aqui no Rio. Isso tudo, gente, isso tudo mesmo. Eu peguei lá naquele livro da Inaê, essas pinceladas. Isso. Essas pinceladas todas eu peguei lá, tá? E que fique bem claro mesmo, que só as análises todas que eu andei fazendo, que foram Ellen. E também tem um outro livro que eu tenho que falar para vocês, que é o que eu vou encerrar falando dele, que é o Racismo e Sociedade, do Carlos Moore, que é maravilhoso. Inclusive, foi o Miguel que está aqui na live que me indicou há um tempo atrás. E eu escrevi sobre ele, li ele todo, assim, uns 2 dias, maravilhoso. E escrevi sobre eles também e comecei a escrever sobre resistência em África. O Alexandre até leu esse texto meu. Sim. Teve excelente. O texto. Gente, meu tio tá aqui, minha família tá vendo. Socorro! A família tá vendo. Ai, gente! Gente! Essa participação de Maria Filipa lá com as mulheres na revolta, ela me mostra uma ideia de integracionismo que foi bastante produtiva. Né? Não é uma regra. A cabanagem acabou muito mal por conta disso também. Né? A cabanagem começou fazendo com que a população escravizada no caso, acho que nem tinha, viu? Se sentisse incorporada àquela galera, e no final mataram os caras, assim, dizimaram os pretos da cabanagem. Então, né, eu acho que a gente tem que também levar os pontos de sucesso e levar os pontos de sucesso. Eu não vou falar da Guerra dos Farrapos aqui, eu tinha pensado em falar, mas, assim, sinceramente, eu tenho tanto contraponto para trazer, porque essa história é tão... Sabe? Eu acho que é tão mal contada nas versões oficiais que eu vou deixar para depois. O que eu quero trazer nessas revoltas que eu estou citando de população preta é que só é revolta, né? A ideia de revolta, de revolução, ela só é bem recebida, né, na história do Brasil quando ela é violenta. E eu acho que a gente tem que começar a repensar quais são os nossos motivos. E a gente está lutando, né,
contra um racismo que ele é estrutural e que a gente não sente ele doer. Essa é a verdade, né? A gente vai demorando para sentir essa dor. E muita gente nega que doa por conta disso, né? E quando a gente está nesse movimento e começa a apelar para esse uso de força que não é muito bem pensado, a gente vira bucha de canhão, que é a minha questão lá com a Guerra dos Farrapos. Eu acho que quando a gente tem... Não estou aqui desdizendo nada que foi dito em lives anteriores, que fique muito bem demarcado, né? Mas você já é visto como um cidadão que não está naquele ramo. Você, dentro da análise do capitalismo no Brasil, você começou valendo nada. Hoje, tu não está valendo nada mesmo, né? E aí, quando você entra numa luta, você está entrando para quê? Saca? Eu tenho muitas críticas ao que a gente está fazendo, a como a gente está se organizando e pensando violência, né? Essa ideia de se matar, que a gente estava falando lá no comecinho Sim. da live, ela tem que ser uma estratégia bem pensada, justamente para frustrar o plano de quem está pensando em te oprimir, em te dominar. Quando você cria uma população preta com ódio da polícia porque a polícia é racista, tu tá cedendo a exatamente um plano, saca? E aí tu tá se matando em troco de cumprir esse objetivo, em troco de sabotá-lo. Eu acho que a gente tem que começar a pensar em resistência como sabotagem. Pensar em racismo como um plano, em luta antirracista como um plano de sabotagem para o plano racista. A Frente Nacional Negra é um exemplo disso, né? Que foi aquela instrução de pretos. Você teve várias instituições do gênero. Até hoje você tem umas que lembram essas capacitações, né? E eu vou citar praticamente toda a associação de moradores de favela como uma dessas frentes. Porque eu não estou dizendo que todo favelado é preto, mas eu estou dizendo que o lugar marca, o corpo marca, tudo marca. E quando todas essas marcações elas coincidem, você tem uma vulnerabilidade muito grande. Então, essa ideia de resistência como saber e como estratégia, como eu estava dizendo, eu acho que é o ponto. Eu não sei o que a gente tem que fazer, mas eu sei como a gente tem que começar. E é se livrando da ideia de que tudo que foi revolta branca vai funcionar para a gente. Pensar anarquismo, por exemplo, e eu estou dizendo como um exemplo, baseado em organizações brancas, não vai satisfazer, porque não frustra o plano, trabalha para ele. Né? E que plano a gente quer frustrar e como a gente vai frustrar esse plano? A gente vai se matar para esse plano dar certo, a gente vai se matar para que ele seja frustrado. Tem como eu vou dizer? Eu parei para ler um negócio ali para não esquecer do que eu ia falar e terminei a minha frase errada. Esse é o mal da live, gente. Não tem roteiro, aqui é no freestyle. Mas é a característica dinâmica da live, tem isso mesmo, né? Pô, mas já tá 40 minutos e ninguém faz nenhuma pergunta, cara. O negócio era dinâmico. A galera me pergunta. Olha, eu tenho uma que me fizeram. É possível. Se falar cloroquina, eu vou ficar off. Imagina, não é nenhuma daquelas não, que eu tinha ameacei de fazer antes, né? Vem cá. Às vezes as atitudes negativas, no sentido do que não fazer, às vezes podem ser até mais importantes do que as positivas, depende do contexto. Tem um lugar para branco numa luta antirracista no Brasil? Cara, tem lugar para todo mundo. Né? Que lugar é que a gente tem que começar a ver. Porque não adianta vir um Messias branco dizendo eu vou te libertar, segurando, sabe?
cajado dele lá na frente. Sabe, o tipo de liberdade de quem não vive o que eu vivo não é minha liberdade, né? Eu acho que, de acordo com o que a gente está pensando em unidade de povo, não tem lugar para branco. O privilégio branco existe, né? Então, no povo preto, não tem lugar para branco. Mas na luta antirracista tem que ter. Né? E não é why I'm sorry, eu sou branco. Eu acho que isso é uma chacota. Isso é uma bruta chacota, como aquele argumento, mas eu não te escravizei, eu não vou. E eu tô falando esse argumento porque eu ouvi de uma pessoa que está na live. Que agora eu volto na roda mesmo. Mas eu não escravizei, não tô te devendo nada. Esse tipo de reflexão tosca, de concepção tosca da realidade, é o que afunda a gente nesse racismo estrutural, né? É o que nos afunda. Então, colocar essa pessoa de fora do debate acrescenta muito pouco. Fazer um debate para essas pessoas é perda de tempo. Eu acredito que é uma perda de tempo. No sentido em que a gente não está no momento onde as informações são escassas, a gente não está no momento... É lamentável alguém pensar isso, é lamentável pagar essa pessoa com o dinheiro dos meus impostos, sabe? Mas... E... essa... Eu perdi, gente, porque agora o ódio subiu e eu perdi novamente o que estava dizendo sobre essa... Era realmente importante, Alexandre, da participação das pessoas brancas. Isso, no antirracismo. Criar um debate para essas pessoas na era onde a gente está, que a informação ela circula muito simples. Quem não souber o que eu estou falando pode dar 1000 Googles aí, porque, né, aparentemente a única vantagem de ter estudado 10 anos é saber que eu lembro vagamente o que a pessoa pode ir lá conferir, saber onde a pessoa pode achar. E é perda de tempo no sentido em que tudo aquilo que nos ensinaram foi para docilizar. Você bota uma criança para ir à escola para que ela aprenda a ler e escrever. Aí depois ela vai, escreve na parede, você vai e briga com ela. Porque eles fazem um troço para te docilizar de modo que você tem que saber. Mas eu tenho que saber para fazer onde eu quero que você faça. Então, é uma lógica de repressora desde de sempre que a gente está sendo levado a fazer. O que a gente tem que fazer é instruir um povo preto, né, para pensar com os nossos parâmetros epistemológicos. E os brancos que se interessarem nesses parâmetros epistemológicos, eles podem, né, devem se inteirar, mas devem se inteirar com, né, como diz aqui na Serrinha, chegando devagar. Porque é uma leitura de realidade que está tentando, para muito de nós, se desvencilhar desse ranço que é a nossa socialização de uma maneira geral e a nossa educação. Quando eu falei que eu vim trazer uma ideia diferente, né? Diferente não, mas uma outra perspectiva do que era essa resistência, do que penso eu, né? Procuro fazer como trabalho intelectual essa resistência, é justamente isso, né? A ideia de que a possibilidade de agência ela tem que ser pensada sempre, né? Porque a possibilidade de agência de povo preto pode ser colocar um preto na presidência dos Estados Unidos, né? Mas pode ser um cara que está pensando como um branco. Eu chamo de mandioquinha, né? Ele é mandioca, ele é preto por fora e branco por dentro. E aí, se você não muda... Gostei da comparação. Você não muda essa epistemologia, você não muda o que vai estar orientando o teu conhecimento ali, a tua possibilidade de tu vai ter um mundo para agir e não vai ter nada para fazer. E aí me vale gastar o tempo e fazer com que os brancos na academia, por exemplo, façam isso? Ensinem isso? É um branco que vai nos ensinar? É por isso que cada vez mais a gente tenta mudar o nosso linguajar, mudar o modo como nos vestimos, nos falamos dentro da academia. Porque perguntar sobre o que elas têm que agregar antes de querer participar, opinar. Sim, Jefferson, sim. Não, uma pontuação bastante interessante.
o que eu consigo ver é que os brancos fazendo isso vão perpetuar a ideia de tutela. Pensar, eu acho que a gente tem um momento Paulo Freire, né, no Brasil agora. A gente está com esse momento Paulo Freire e eu acho que é muito bacana, né? Muito bacana mesmo. Mas, de fato, é o vínculo que a gente está precisando criar dentro das nossas comunidades? Porque me aliar a uma classe média que está pensando uma outra coisa porque tem uma outra realidade é meio barra pesada. Essa semana eu estava, inclusive, falando com um homem pró-feminismo no Facebook, né? Estou com tempo livre, mas como se eu não tivesse criança por aqui. Só 9. E aí, ele disse que eu não concordo com a cultura do funk. Isso é um exemplo que eu vou ter que dar, gente. Porque apoia a cultura do estupro. Aí eu fui fazendo o quê? De pão, né? Virei e disse, que apoia a cultura do estupro? Obviamente, eu sei que tem exceções, como tem músicas de diversos ritmos que... Daí, Sim, sim. não, porque a novinha... Ele mandou uma foto, assim. O que você chama de novinha, eu chamo de criança. Aquilo ali é tão chocante para a realidade de um favelado, porque ele não sabe que um bandido não chega aos 40 anos, né? Porque ele fica com a novinha, porque ele é novinho também. É absurdo. Você chega na favela e fala que tem 30 anos, 25, 28, que é o meu caso, as pessoas choram assim, ó. Porque a ideia de um jovem não é essa. Então, olha só a diferença de leitura de realidade do jovem negro morto. Para tu falares que vidas negras importam, tu tens que derrubar um monte de críticas anteriores a isso, né? Eu acho que é um tanto precipitado a sociedade levantar essa bandeira de uma vez só. Eu falei que eu não ia falar disso, lembra, Alexandre? Não, você falou que no finalzinho poderia dar uma passagem. Eu falei, fica à vontade. Então, eu acho que como você estava falando aí das pessoas brancas, eu acho que tem a ver com isso, sabe? Que você tem que pensar em novas epistemologias. A branquitude ela tem que pensar em desconstruir um monte de críticas. E eu não estou falando de desconstrução daquele bordão da internet, não, você tem que ser desconstruído. Não, a gente tem que, de fato, lidar com a realidade do que é a população negra. A gente tem que lidar com a realidade das mulheres morrendo em sala de parto. A gente tem que lidar com a realidade do Covid ser uma higienização do povo preto. A gente Sim, não perfeito, pode negar perfeito. isso. Em todos os países é quem está sendo mais atingido. Então, não é porque a gente está justificando números com casos, com os acessos. Todas essas críticas, elas são muito anteriores. Eu não posso falar de higienização de alimentos num lugar que não tem saneamento básico. Exato. Chega a ser irônico, Não né? há como você pode fazer isso. Então, você vai falar que vidas pretas importam quando o policial mata alguém numa casa que é bem arrumada, né, em São Gonçalo? Cara, tem que ver o que a polícia faz onde tem show de pau. E eu não estou dizendo que isso merece menos ou mais empatia. Não é esse o foco do posicionamento. O foco do posicionamento a gente ainda está muito aquém do Vidas Pretas Importam. Né? E a gente tem que parar com... Não estou fazendo uma crítica às pessoas que, obviamente, aderiram à campanha ou que acham que de fato, a gente, né, precisa pensar que o Vidas Pretas importam mesmo, né? Mas eu acho que a gente está sendo prematuro. E tudo que a gente faz de maneira prematura acaba que nem a cabanagem lá. Não, ainda tem um tempinho aí. Não, eu tô falando que acaba como uma cabanagem. Você junta Entendi. com os brancos e no final eles vão lá e te... A minha grande crítica a muitos pensadores que fazem marxismo negro, feminismo negro, é juntar todo mundo no mesmo balaio e no final eles se adiantam e a gente fica para trás. A cabanagem foi isso, sabe? Então, vamos começar a ter o bom senso, diria minha mãe aqui no outro cômodo,
vamos ter que começar a fazer análises políticas sérias, porque, de fato, nós do século XIX para cá, os ditos intelectuais, ou o que queremos, ou o que somos, ou o que arrogamos ser, temos que começar a ter a responsabilidade disso. E a responsabilidade é trazer para esses espaços e fora deles essa outra perspectiva. E aqui eu não estou falando nem de epistemologia, eu estou falando de um branco que parou e pensou. Né? Muito contra o modismo. Ai, não, porque antirracismo é uma coisa, antifascismo é outra. Não vou, de maneira nenhuma, entrar no mérito de eu não acreditar que existe o neofascismo no Brasil por N motivos. Mas se existisse, ele seria antirracista, por concepção. O conceito de antifascismo é antirracista. Né? Mas a discussão se existe isso no Brasil ou não é outra. Né? Exige... Olha... Realidade do sistema prisional. Cara, eu não gosto de falar sistema prisional porque eu sou canceriana. E eu choro a peça, eu choro litros mesmo. Eu choro litros mesmo porque cadeia vencida. Cadeia vencida é uma coisa mais comum do que vocês podem imaginar. Uma sociedade contra indultos. Assim, um sistema de reeducação. Eu fui pro Degasse dar aula uma vez, uma palestra para os funcionários e passei por perto, né, do onde os meninos ficavam. Cara, os servidores de esquerda, todo mundo lá, essa classe média branca, né, que é o intelectual que começou a pensar racismo, todo mundo falando comigo de raça, gênero, classe, aí pegando e falando assim, ai, tô puxando cadeia junto com eles. Aí eu, pô, é sério, mano? Tu me tirou de casa, me fez aqui da palestra, ficou 1 hora me ouvindo, batendo palma porque eu tava falando, concordando, fazendo pergunta, achando lindo, e no final tu fala que tem menor infrator puxando cadeia. Assim, qual é a lógica que você tem aqui? Pô, é preto, cara. É preto, porque se fosse aquela massa ali, aquela massa homogênea fosse branco, eram meninos tentando se ressocializar. Entendeu? Aquilo ali seria uma escola, como deveria ser, um espaço de convívio para aquelas pessoas. Né? Assim, como deveria ser, não, como se propõe a ser e não é. Porque, né, a aldeia não tem cadeia, o Renato Nogueira sempre fala isso. Eu acho que a gente tem que começar a ser responsáveis todos pela educação de todos, e é por isso que eu surto no meio das aulas, né, Alexandre? Eu pergunto se as pessoas estão malucas, porque a gente tem que começar a partir para o constrangimento. Né? Já passou da hora, e eu vou falar isso, não tem nada a ver com tema, tá, gente? Já passou da hora de o cara fazer uma piadinha racista e perguntar, tu tá maluco, cara? Porque a piada racista ela deixa constrangido. Mileninha, peguei no colo, tô assistindo live minha hoje. E assim, o racismo ele constrange, a transfobia ela constrange, e a gente já passou da hora da gente deixar essa galera constrangida. E sim, se for para cair no soco, vamos cair no soco, sabe? É um momento que a gente tem que ir. É os 5 minutos de serrinha que a pessoa tem que se poupar. A gente está poupando, a gente está indo até que ponto? A gente está levantando uma placa de que vidas pretas importa, mas quantos socos tu trocou com o cara que chamou o guardador de neguinho? Tu tá pensando que é quem? Porque eu acho que o antifascismo ele começa aí, antes da gente botar o tracinho no Facebook, entendeu? É verdade. Eu saí naquele balanço geral me embolando de porrada com o guarda do metrô que bateu no vendedor de chocolate aí uns anos atrás. Porque é constrangedor. É constrangedor. Ai, Nenel, meu futuro esposo entrou, gente. Nem tinha visto. E assim, a gente tem que começar a pensar nesse constrangimento, a pensar que ser antirracista é muito mais do que fazer essa movimentação intelectual, essa movimentação política que não mexe na base, e começar a pensar resistência com outras formas. Eu já estou ficando com delay no coisa, porque deve cair daqui a pouquinho, né? Daqui a um pouquinho, alguns minutinhos cai. E, gente, qualquer coisa, se cair, vocês podem ir lá no meu Insta, no direct. Ellen Rosa deve estar aí em algum lugar, entendeu? Pode ir lá falar que eu respondo. Só não responde o pessoal de Tinder, que eu já cancelei minha conta lá, hein? Temos 4 minutinhos, Então, eu acredito que
É pôr a mão na massa, isso, Maria Clara. É pôr a mão na massa, mas não é a mão na massa da nota de repúdio da passeata na rua, pura e simplesmente, né? É criar uma nova consciência e apelar para uma nova consciência com novas práticas. Eu tenho o Thomas, um babalaô que eu me consulto frequentemente, e ele me falou assim: a primeira vez que teu filho derramar o azeite, tu não briga com ele, não. Ele vai voltar depois e derramar água. Quando ele derramar a água, você vai lá e briga com ele. Ele não falou briga, não, acho que ele falou bate, não sei se é bem assim o ditado. Mas assim, gente, já derramaram a nossa água toda, saca? E a gente tem que começar a pensar que é educativo, não é educativo falar assim, descer o soco no fascista é educativo, não. É educativo que você comece a deixar a sociedade constrangida como ela nos constrange, né? Sim. É isso, assim. A luta antirracista se coloca assim, sabe, se tivesse que resumir essa live toda numa frase, seria nessa. Eu vou me despedindo agora, porque, assim, eu tô muito feliz pelo convite. Eu geralmente nem gosto de lives, mas é que eu achei que a gente precisava falar do que foi, do que é resistência na história do Brasil. A gente teve resistência pra caramba. O Duque de Caxias, né? Antes de ser Duque de Caxias, ele era um tremendo mandador de ir atrás de preto, né? E acho que a gente tem que rever algumas coisas sobre Capitão do Mato, sobre isso tudo. A história dos afro-brasileiros, ela é uma história muito rica e eu acho que a gente tem que conhecer essa história para começar a pensar em resistência, para não entrar na infantaria de uma luta que vai render fruto para outras pessoas. Cabanagem, né? A cabanagem, vamos entrar na cabanagem, né? Eu acho que não é tão inteligente começar a agir como os brancos fariam, porque se a gente começar a fazer o que eles fazem, a gente acaba que nem eles, né? Uma raça desprezível que só pensa em si. Falei verdade. Não, mas eu estou dizendo nesse sentido de exploração mesmo do que foi a consolidação do que é a raça branca brasileira, né? Não existe raça branca brasileira, ela se consolida assim, partindo de um princípio que ela inventou um negro para chamar dessa forma e criou um país em cima dele, tirando ele da equação. Então, logo tivesse pronto seu objetivo, né? E isso é desprezível. Ai, tio, obrigada. Galera, é isso também. Eu não recomendo que vocês me sigam na rede, porque eu sempre falo besteira, mas as dúvidas vocês podem tirar no Instagram, também lá no Facebook, é o mesmo Ellen A. Rosas que está escrito aí, ó. Cola lá, eu tenho sempre o maior prazer em conversar com vocês, tá bom? Ellen, obrigada, eu só Ali, obrigada. tenho a agradecer muito, 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 muito. Você me apresentou algumas dessas obras que você citou aí, né? E fora posturas e tudo mais, né? Todos temos muito a agradecer e refletir sobre isso, tá bom? Tá bom. Estão avisando obrigada aí, a todo mundo que assistiu também, né, gente? Exatamente, gente, com ponderações, com frases, com a presença, né? E isso A é muito Clara me deu importante. parabéns, eu ganhei meu ano. Ganhou mais do que o ano, né? Essa Tá, live vai pro depois YouTube? vai pro Gente, que é isso? YouTube, vai pro YouTube, tá? Vai pro YouTube. Fica lá, fica lá. Não, e aprofundar-se nisso é importante. A Ellen tem um trabalho no campo da epistemologia muito interessante. Muito interessante. Tá? Para muito filósofo, e aí Jefferson, né? Não é o Jefferson, não, mas ele dá rir da expressão. Gente boa, né? Muita gente boa aí acha o Kant um máximo, né? Um Na base, racista inclusive, de desgraçado. tudo, na base de tudo, parte de Kant. E olha, foi apresentada essa epistemologia por Ellen, depois me aprofundei um pouco mais, ó, tá muito ruinzinho. Ele tá muito ruinzinho. Não chega nem perto. É mais, você chega na física contemporânea com epistemologia africana, mas não chega com Kant. Né? E várias outras coisas. Eu dei um exemplo menor. Né? Mas, enfim, é isso. Gente, obrigado por tudo.
prossigamos, não é fácil, não é fácil. Mas Beijo, Alicinho! tá? Um grande beijo para vocês todos. Um abraço e muito obrigado e boa sorte para todos nós. Para todos nós, gente. Tchau, tchau. Tchau. Beijão.